onde que as pastorais podem participar efetivamente nesse mundo nosso contemporâneo, como inserir. A gente precisa reconhecer que a igreja tem um amplo magistério social sobre a questão ambiental, sobre a justiça ambiental. O Papa Francisco publica em 2015 a Laudato Si, que vai lidar especificamente com o tema da questão ambiental, mas esse tema já está presente no magistério social. O Papa João XXIII já tratou disso, ele falava da importância de valorizar a agricultura familiar, rural, diante do desenvolvimentismo industrial. Papa Paulo VI publica, em 1967, a Populorum Progressio, questionando o nosso modelo de desenvolvimento, o quanto ele destrói o planeta, que o desenvolvimento ele não pode ser só econômico, mas ele tem que ser integral. Você tem toda uma história já de palavra da igreja sobre a questão ambiental. Mas com o Papa Francisco nós temos um destaque, né, que ele vai publicar mesmo um documento específico para isso. Mas aqui, veja bem, nós temos essas orientações importantes, né, para a gente pensar a questão ambiental. Uma crítica grande ao nosso modelo de desenvolvimento econômico, a tecnocracia, essa ideia de que a tecnologia resolve todos os problemas. Ainda hoje, tomando café pela manhã, eu com a minha esposa estávamos ali conversando, e aí eu vi uma notícia que, se eu não me engano, Ilhabela, em São Paulo, é o primeiro lugar no Brasil que vai ter uma usina para a dessalinização da água do mar, transformar a água do mar em água potável. Então a tecnologia é interessante porque parece que mais fácil a gente investir em tecnologia para dessalgar a água do mar e a gente continuar com o nosso modelo de desenvolvimento do que a gente repensar um outro modelo de desenvolvimento, um outro modelo econômico e tal. São questões aí que Ou sérias, cuidar né? melhor das nascentes, né? Desculpa interrompê-lo, das nascentes, dos rios, né? Tão mal cuidados, tão jogados, né? Exemplo daquele rio Tietê, que em tempos antigos já foi, né? Foi navegável, o pessoal nadava lá, né? Então preferem essa tecnologia ao invés de cuidar daquilo que já tem e que precisa ser cuidado até para a saúde das pessoas, né? E a gente não consegue entender que o ritmo de desenvolvimento da natureza ele não dá conta de acompanhar o nosso ritmo de desenvolvimento industrial, tecnológico, Não. que é muitíssimo mais acelerado. É impossível, gente. O Papa São João Paulo II, numa das suas intervenções sobre a questão ambiental, ele falava: o nosso grande problema é que nós olhamos o ambiente como recurso e não como casa. Verdade, a gente vê mais o meio do que o ambiente. A gente vê o ambiente mais como meio do que como casa. Entra a maravilha da Laudato Si, né? Porque a Laudato Si começou a tratar sobre a nossa casa, não de maneira bem sistemática. Bem sistemática. No Dia do Meio Ambiente, no Andar com Fé eu ainda falei sobre a Laudato Si e acabei me inteirando de uma forma que eu ainda não tinha olhado. É muito bom a gente sempre olhar de ângulos diferentes, para ter visões diferentes, e a gente acaba sempre encontrando coisas novas. E o bonito da Laudato Si, ela é tão completa que ela oferece ali uma bela teologia da criação, né? A gente, de fato, a gente precisa se sensibilizar, se educar, de fato passar por um processo de conversão profunda de nossa mentalidade, de nosso sentimento, para entender que, em última instância, a criação, a terra, o único proprietário de bens que existe, de fato, no mundo é Deus. Ele é o único dono de tudo. De tudo, né? Nós somos administradores, né? E nós precisamos saber administrar bem conforme a nossa imagem e semelhança de Deus. Sintetizou tudo. Mas a gente não administra os bens da natureza como imagem e semelhança de Deus. A gente administra como predadores, como destruidores. Exatamente. Acelerados. Então ali tem uma bela teologia da criação que nos ajuda a ver o planeta como jardim, o jardim que Deus nos deu, o jardim que Ele criou. Maravilha, hein? A Laudato Si é maravilhosa, é outra gente. perspectiva. Só que o mundo acelerado, desenvolvimentista, com a sede de lucro que ele está, ele tem muita dificuldade de sensibilizar isso, né? E eu aconselho, eu não conhecia, quando eu fui ler a Laudato Si, fui ler despretensiosamente, falei assim, vou passar o olho. Mas eu me apaixonei. Então, eu aconselho a quem ainda não teve essa oportunidade de procurar ler e conhecer a Laudato Si, porque a gente começa
quem ainda não tem essa consciência, é importante salientar, quem ainda não tem essa consciência, vai ter um despertar. Porque é impossível não ler a Laudato Si e não se modificar em nada. Pois é. Não é só usar o plano, como, né, como foi falado, é a nossa casa. Então não é só ficar usando, não, tem que cuidar. Né? O Papa Francisco ele tem uma afirmativa maravilhosa, e isso revela o quanto ele de fato tem uma formação que é complexa, integral. Ele propõe realmente uma ecologia integral. Nós não apenas estamos no mundo, nós somos O mundo. parte desse. Nós somos feitos pelos elementos do mundo. O relato, vocês sabem bem que na Bíblia, no livro de Gênesis, tem 2 relatos da criação. Você tem o relato da criação que está no capítulo 1, que é aquele relato clássico, Deus cria o mundo em 7 dias, até o 6º dia ele cria a humanidade, no 7º ele descansa e tal. Ali está a criação do ser humano, a sua imagem e semelhança. Mas no capítulo 2 nós temos um outro relato da criação, que é aquele relato que fala que nós fomos feitos do pó, da terra. Que é o pó, Né? Ele cria Adão primeiro, sopra o seu hálito divino nas narinas de Adão, depois vem a criação da natureza, a criação da mulher. Esse relato do 2º capítulo de Gênesis, ele é muito claro nisso, porque o ser humano ele é feito do pó da terra. Nós somos feitos dos elementos da natureza. Nós não estamos na natureza, nós somos natureza. E aí desse pó ele nos cria e sopra em nossas narinas o seu hálito divino. E nós temos uma singularidade na criação. É a única criação que recebe esse hálito divino direto de Deus. Então ali nós temos 2 dados. Eu gosto de dizer assim, nós somos, o livro de Gênesis, capítulo 2, mostra que nós somos ao mesmo tempo imago mundi, imagem do mundo, porque nós somos feitos dos elementos do mundo, da natureza, do pó, e somos também imago Dei, imagem de Deus, porque nós recebemos esse hálito divino. Mas nós não estamos separados dessa natureza, né? A gente precisa ter essa consciência. Assim como nós não somos, nós não temos um corpo, nós somos o nosso corpo. É a forma como nós surgimos e aparecemos e nos damos a conhecer aos outros no mundo, né? Então, essa consciência, essa educação, e que eu chamo aqui de um profundo processo de conversão, é urgente. Isso é um trabalho especial das pastorais. A Débora disse, as pessoas precisam ser convidadas a conhecer. As pastorais, de maneira especial, precisam oferecer oportunidades para as pessoas conhecerem.